Então, pessoal, voltando aí, para estar finalizando aqui o nosso diário de trade, recapitulando todas as operações da semana. A gente já vai estar iniciando aqui, ó, quarta-feira, tá? Com o nosso segundo vídeo aí do diário, tá? Dando a continuidade. Quarta-feira, pessoal, a gente veio aí para operações aí, né? Sendo elas nos ativos, né? Foi 5 operações, pessoal, tá? 5 operações, ó. Uma sendo no Shaw, 2 operações no Nasdaq e 3 operações aqui, ó. Tá? A terceira operação aqui, ó, em Dow Jones e a nossa quarta operação no Shaw. E a quinta operação a gente realizou ela aí, ó, no Nasdaq. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, vou estar fazendo um pouco diferente para não ficar tão estendido, né, esse vídeo. Aqui eu vou estar apenas passando, né, é só apertar pause aí, né, no vídeo para estar lendo todas as informações, tá? Aqui eu tenho a minha reflexão completa aqui do dia. Tenho observação, tá? Importante desse dia também operado, tá? Com alguns tópicos aqui, ó, principais marcados, tá bom? Então a gente aperta pause aí para a gente estar lendo, né? Toda a minha reflexão do dia, tá? Aqui eu tenho toda a explicação também da operação do Shaw, tá? Do ouro, as observações principais aí também dessa operação, tá bom? Aqui novamente, né? Explicando, né, pessoal? Ponto importante ali que eu vi ali dentro do Shaw, dentro dessa operação, tá? Apertando o pause aí eu consigo estar observando isso também, tá? E aqui, ó, por final, pessoal, eu gosto sempre de estar deixando uma observação, né? Agora sempre vou esperar a segunda tentativa de cair e buscar liquidez. Após isso que vou possivelmente entrar na quebra de estrutura, tá? Então a gente vai apertar pause aí, vai ser desse modo que eu vou estar fazendo agora, para não ficar tão extenso aí o trade, tá? O vídeo, né, sobre todo o dia operacional. Então aqui eu tenho as explicações também de Nasdaq, tá? Operação 02, tá? Segunda operação. Tenho aqui a terceira operação que foi feita aí em Dow Jones. Tenho a quarta operação que foi feita no ouro, tá? No Shaw USD. E a última operação que foi a quinta, né? Acabei passando aí um pouco do limite de trade, tá? Nesse dia também, que foi um erro, tá? Mas tá aqui a explicação que eu gosto de estar deixando aí da quinta operação aqui, ó, em Nasdaq, tá? Quinta operação aí em Nasdaq. Aqui, pessoal, tem o resultado, né, do meu dia total, que foi aí um 0 a 0, tá? Foi aí um 0 a 0. Aqui eu tenho as lições, né? As lições ali do dia operacional. Aqui, pessoal, é a possibilidade, caso eu fizesse algum outro trade, tá? Na sessão ali noturna, mas não realizei nenhum trade na sessão noturna, por isso está sem informação. Então, voltando aqui, tá? Vou estar mostrando aqui o print, né? Do nosso estudo operacional do dia em foto, né? Que eu gosto de estar realizando. Então, já passando aqui, né, pessoal, vou estar explicando, né? Todo o trade tá explicado, né, aqui, tá? A gente pode apertar o pause também, caso queira estar lendo os tópicos, mas recapitulando, tá? Esses são os tópicos aí que eu vou estar lendo aí, né, de acordo com a correção aqui no gráfico, tá? Então, pessoal, vou estar tirando aqui para não atrapalhar a gente um pouco. Não tem como jogar mais pro lado, não. Tem que deixar aqui mesmo. Então, vamos lá. Aqui é o seguinte, tá, pessoal? A primeira operação foi em Shaw USD, tá? Operação aí em Shaw USD. Aqui foi aonde eu cometi aquele erro, né? De estar entrando aí numa quebra de estrutura sem esperar o teste novamente aqui de baixo.
a gente vê o preço, ele vem, né, testa aí essa região aqui novamente e depois ele deixa um evento lindo, tá vendo? Ele testou aqui, ó, novamente a região. Eu entrei comprado aqui. Então, pessoal, entrei comprado aqui, stop nessa região, tá? O mercado ativa a minha ordem, não dá continuidade. Eu já tinha protegido para essa região e coloquei aqui, ó, no 0 a 0. E o mercado me tira ali, tá? No 0 a 0. Stop, encurtei a primeira vez, encurtei o restante, 0 a 0. Depois o preço vem, dá essa beliscada aqui em novas mínimas, tiraria a gente aí com stop grande, mas não, a gente saiu ali no 0 a 0. Depois ele deixa aqui, ó, o evento operacional daria a compra aí, ó, entregando a explosão para cima, tá? Mas eu não peguei essa explosão para cima devido a espaçar uma operação da outra. Tá legal? Então, pessoal, dando continuidade, né, para nossa segunda operação, tá? Essa aqui foi a primeira, segunda operação a gente realizou ela aqui em Nasdaq, tá? Ó, Nasdaq. A gente realizou ali a nossa segunda operação no dia de hoje. Então, segunda operação no dia de hoje, né? A gente vem aí, pessoal, para uma quebra de estrutura novamente, tá bom? Só que agora a gente entrou na quebra de estrutura de venda, né, de compra para venda. Aqui a gente vê uma parede compradora muito bem formada, vendedores agressivos nesse retorno, seria ter essa região aqui um retorno saudável, porém ele vem aí com candles vendedores gigantes, tá? Já eliminando qualquer possibilidade aí de compra. Então, compradores já eliminado. Agora quem está demandando aí no mercado são os vendedores, tá? E com isso eu espero um retorno agora de compra para dentro desses vendedores saudável, tá? Eles vieram um pouco forte, mas nada que me assustou, tá? Deixou eu ligar alerta. Então nessa região aqui, região onde eu estaria entrando vendido, tá? A média já começando a querer dar aquela inclinada, né, para baixo. E o nosso evento operacional acontece aqui, ó, exatamente, né, nessa região. Então, nosso evento operacional acontece nessa região. Eu entro vendido, stop aqui nessa região, tá? Mercado ativa a nossa ordem, muito bonito. Com isso, pessoal, após esse candle vendedor fechar, tá? Eu tiro meu stop dessa região e trago para cima do candle vendedor forte e já economizando aí um pedaço, né, do nosso stop. Com isso, o mercado dá continuidade novamente com mais um candle agressivando, né, essa posição. Eu espero uma beliscada, pessoal, nessas mínimas. Porém, o mercado após esse candle vendedor, tá? Ele abre nessa região, busca essa beliscada e toma a porrada para cima. E toma pressão exatamente em região onde compradores poderiam estar realmente aí aparecendo novamente, tá? Então, né, eu saio, pessoal, exatamente aqui, ó, no fundo mais próximo, tá? Eu não saí com parcial, eu saí completamente aí, né, dessa operação. Então, finalizando aí, né, o segundo trade aí, pegando essa pernada, tá? Então, pessoal, com isso, eu venho para minha terceira operação, tá? Terceira operação aqui, ó, foi em Dow Jones, tá? Em Dow Jones, o que que a gente fez, tá? A gente realizou ali, tá? Uma venda, tá? E o erro aqui nesse dia foi que eu entrei ao mesmo tempo, pessoal, vendido aqui em Dow Jones e vendido aqui em Nasdaq. Então, entrei nas duas operações ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo. E isso não é bom, tá? Eu não gosto de estar operando Nasdaq e Dow Jones com operações abertas aí ao mesmo tempo, porque eles tendem a estar andando bem parecido um com o outro, né? Então, eu não gosto de estar realizando operações ao mesmo tempo nos dois, a não ser que eu esteja operando Dow Jones com um trade e ao mesmo tempo eu tenho uma oportunidade muito boa em Shao USD e vou lá e prego uma operação no Shao também, diferente de estar operando Nasdaq e Dow Jones ao mesmo tempo, tá? Então o erro foi isso, tá? Mas aqui, pessoal, foi o mesmo conceito, tá? Do Nasdaq, tá? Parede vendedora,
muito bem formada, tá? Retorno um pouco mais agressivo, né? Mais nada que me assuste. Metade desse movimento vendedor, tá? Coincidindo aqui com média de 20 períodos, eu realizo aqui após o meu evento operacional uma venda com stop logo acima, buscando aí mínimas para poder estar fazendo a nossa saída ou uma parcial, tá? O mercado ativa a nossa venda, não dá continuidade, tira o meu stop dessa região, passa para essa região acima desse topinho aqui, protegido pela média de 20 também, tá? Mercado, uma vez aqui que ele não dá, né, essa continuidade, já até marcado aqui por um círculo, né, que não dá essa continuidade, eu tiro meu stop que estava nessa região e me protejo aqui no 0 a 0. O mercado me tira aqui no 0 a 0 e belisca o nosso stop máximo lá em cima, mas saindo aí com 0 a 0, tá? Nesse trade, devido a todo esse contexto que o preço vem aqui testar, deixa sombra, né, que é a metade aqui, ó, né, desse movimento comprador, tá? O mercado vem aqui, né, e testa essa região, eu me protejo no 0. O preço depois ele briga um pouco nessa região, deixa um outro evento operacional, aí sim ele vai na mínima, mas eu já não estava no trade, tá? Então, terceira operação já analisada, a gente agora vem aqui para a quarta operação, tá? E essa quarta operação feita aqui no SHA USD, tá? Operações aqui feitas no SHA USD, a gente já consegue observar, pessoal, que aqui eu entrei totalmente errado, tá? Totalmente contra, né, todo esse sentimento comprador, que concretizou, né, pessoal, essa quebra de estrutura, né, a gente consegue estar observando aqui, né, o mercado vinha caindo muito forte, tá? E aqui onde a gente pegou, né, aquela quebra de estrutura que deu aquela maldadezinha do teste, depois ele foi, né? Então, com isso, concretizou, né, pessoal, ali essa quebra de estrutura, tá? E após que essa quebra de estrutura, entradas aqui deveria ter sido na ponta compradora, tá? E eu tive esse erro e entrei aí na ponta vendedora, tá? Apenas devido aí a esse topinho aqui, tá? E essa falha de compradores que apresentou ali. Então, sim, um erro para ser corrigido, tá? E eu entrei aqui, ó, vendido, tá? Com stop aqui acima, visando o quê? Pegar novas mínimas, né? Pegar essas mínimas aqui de baixo novamente, tá? E me proteger quando chegasse aqui em média de 20 períodos ou até uma parcial. Mas esse tipo de estratégia contra a tendência não é muito rentável, não é muito boa, então é algo que eu vou estar evitando aí nos próximos dias operacionais, tá? Então eu entro vendido, stop logo acima, mercado não dá continuidade, tinha me protegido aqui, joguei meu stop essa região e saio aí num 0 a 0. Então, correção, né, que eu tenho que eu vejo, né, que eu tenho nessa quarta operação é não pegar esse tipo de operação contra tendência, tá? Quando toda essa movimentação aqui compradora, tá legal? Então, pessoal, agora vamos aqui para a quinta operação, né? Esperamos muito aí nesse dia de quarta-feira. Então, última operação, tá? Quinta operação também foi feita aqui em Nasdaq, tá? Em Nasdaq, eu tive também aqui um certo erro. O mesmo erro que eu cometi aqui foi o mesmo erro que eu cometi aqui no Shao. Mesma coisa, mesma coisa. Aqui eu tentei entrar vendido contra a força compradora, onde, né, tecnicamente, compradores têm a maior possibilidade ali de estar passando, né, após ter quebrado aqui, né, deixa eu desenhar direito aqui, ó, após ter quebrado, né, pessoal, essa estrutura de queda, ó, compradores quebram a estrutura aqui, ó, aqui seria compra e não venda. Aqui no Nasdaq foi a mesma coisa, ó, vendedores quebrou a estrutura, aqui seria venda e não compra. E eu entrei comprado em vez de estar para o lado correto, né? Tecnicamente aí dizendo. Então, o mesmo erro cometido no Shao na quarta operação, eu cometi na quinta operação operando o Nasdaq.
Nasdaq eu entro comprado após esse evento operacional, saindo aí de média de 200 período. Eu também estava de olho ali no DXY, né, que no momento ele estava em queda, tá? Estava em queda. Tentei pegar uma compra no suporte e foi um erro grave. Não entrar em operações para tentar algo, e sim com fundamentos. Corrigir esse erro também, tá? Muito importante essa colocação. Então eu entro aqui comprado, stop eu coloquei abaixo, né? Aqui, ó, a gente pode ver, tá? Coloquei abaixo ali, entrada nessa região. Após eu ver esse erro e ver essa falha, né, pessoal? Toda essa falha que a gente vê, essa dificuldade aí, né? Que a gente compra, que ele não dá continuidade, ó, e já vem com muita força vendedora. Eu já saio aqui, ó, com 50% aí do risco reduzido, porque eu já visualizei que eu tinha feito algo errado e eu cortei, né, o que deu para cortar aí do stop, tá? Depois o mercado briga, fica nessa região, mas erro tão aí para ser corrigido. Então, mesmo o erro cometido aqui foi cometido aqui. Na verdade, eu cometi no Shaw e em seguida acabei cometendo aqui em Nasdaq também, tá? Então é isso, pessoal. Meus erros aí que eu vejo principais são esses para ser corrigidos, tá? Para semana que vem aí, nesse dia, tá? É operar aí em operações contra tendência, que vai muito contra, né, uma estrutura, tá? Agora operações, né, igual essa aqui é diferente, ó, vendedores, né? Aqui, ó, compradores ativam compras muito forte, falha nessa venda, possivelmente uma quebra de estrutura sendo aparecida, tá? Então esse tipo de operação, sim, eu posso estar fazendo. Agora esse tipo de operação aqui, não, tá? Esse tipo de operação não irei mais fazer, tá? Irei fazer de tudo aí para não estar realizando esse tipo de trade mais. Então, pessoal, a gente vem voltando aqui, eu consigo ver aqui, ó, o meu 0 a 0 no dia, tá? E todas as operações aqui, ó, tá? Tinha aqui, se eu não me engano, uma ou duas operações aqui, ó, que foi feita na sessão da noite também, tá? E é isso, tá, pessoal? Finalizo aí o meu dia dessa forma, tá? Juntou ali com a sessão noturna, né? O histórico ali de trade, tá? Mas aqui eu consigo ver, ó, um 0 a 0 muito bem conduzido, tá? E aqui agora eu tô trazendo o quadro de durante a sessão, tá? Para me poder estar analisando também. Isso durante a sessão é as operações que eu peguei. A primeira operação, ó, Shaw, tá vendo? Saí ali com aquele 0 a 0, né? Que foi essa marcação. Nasdaq eu peguei aquele take vendido, 23 dólares, foi essa operação, tá? Dow Jones, um 0 a 0, tá aqui, tá? O Shaw também, mas aquele 0 a 0, que também tá aqui. E Nasdaq, aquela última operação que eu encurtei o stop, que também está aqui, tá? E juntando aí, né, pessoal, todo o dia, eu saio ali basicamente no 0 a 0, tá? Então, pessoal, finalizo aí, né, mais um dia de revisão aqui, né, essa quarta-feira, muito bem revisado, e deixo aqui, ó, toda a análise explicadinha aqui, tá? Com intuito aí educacional, tá? Então vou estar passando aqui rapidinho, pessoal, tá? Pra gente tá apertando pause aí no vídeo e tá revendo aí toda a explicação aqui também, tá? Que eu gosto de estar deixando aqui, uma vez que eu deixo na foto, mas eu também gosto de estar deixando nesse formato. As lições aprendidas, né? Operar sempre a favor da 20 e a favor da maioria, respeitando as estruturas bem definidas. Esperar o restante de busca de liquidez e ativação das maiores ordens antes de isso, sim, entrar na quebra de estrutura, tá? O que eu aprendi com esse trade, né? Que é não entrar em Nasdaq, pessoal, e Dow Jones ao mesmo tempo, né? E a segunda colocação, né? Esperar o restante de busca de liquidez, beliscar de mais ordem antes de entrar na primeiro sinal, tá? Que me aparecer ali após a primeira falha, tá? E mais um tópico, né, pessoal?
que a gente não pode estar deixando, né, de citar aqui nesse vídeo, que a gente consegue ali visualizar, é aquelas entradas, né, aquelas entradas ali, ó, contra estrutura principal, sem mostrar muita coisa, né, porque um candle forte desse aqui fora de posição não significa nada, tá? Com isso, a gente evita aí também esse tipo de operação, tá? Contra a estrutura principal, tá? Tanto para baixo quanto para cima, tá? Evita esse tipo de trade aí, uma vez que a estrutura, a possibilidade é fazer ao contrário, tá? E seguir a maioria. Então a gente deixa essa palhinha, tá? Já finalizamos aí mais um diário da quarta-feira, passando aí agora para essa quinta-feira aqui, tá? De operação, tá? A gente vai vir aqui agora analisar aí essa segunda-feira, essa quinta-feira, da onde aí eu já não tô mais aqui, né, operando ali a sessão noturna, tá? Aonde eu vi fazendo meus filtros aí, da onde eu consigo observar que operar ali na sessão noturna não está sendo muito interessante. Então aqui eu novamente, tá? Vou estar deixando aqui as informações do trade, tá? Os ativos operados aqui foi né? Primeiro trade aqui em Dow Jones e o segundo também em Dow Jones, tá? Dow Jones eu operei aqui pelos 5 minutos, tá? Aqui foi um erro, tá? Eu tava com algumas coisas, né? Das quais eu não poderia estar operando neste momento. Tava com visita aqui em casa, então o pessoal da minha família veio almoçar. E com isso eu acabei operando aí um pouco errado, né? Eu achava ali que eu tava no gráfico de 2 minutos analisando, que eu fui ver, eu tava lá no gráfico de 5. Acabei pegando uma operação ali errada, tomei ali um stop e acabei atrapalhando todo o trade ali, o que eu vou estar explicando, tá? Aí no segundo trade aqui eu já estava mais tranquilo, já estava mais de boa aqui em casa e eu consegui abrir ali a minha última operação tranquilamente, tá? Pelo gráfico de M1, conduzindo ela da melhor forma ali, positivando até o dia, tá? Então aqui toda a reflexão do meu dia, tá? A primeira operação aqui pelo gráfico de 5 minutos, que foi aquela errada, tá? Aquele erro que eu tive. E aqui a operação, a segunda operação ali também Dow Jones, aonde a gente finaliza ali o dia, tá? O emocional durante a sessão aí, né? A operação, eu estava bem calmo. Houve dúvidas na entrada ou saída? Sim, na primeira operação, né? Que é a que foi errada. Não porque eu tomei um loss, mas porque ela foi errada. Eu vou estar explicando o porquê. Tomou decisão racional por impulso. Foi bem racional, tá? Mesmo tendo esse erro aqui, ó. Foi bem racional, tá bom? E aqui, né? O resumo do dia. Se foi take, se foi loss. E a quantidade aí que a gente fecha no dia, tá? Foi um take. Positivando aí nossa conta em mais 0,14%, tá? Tá aí 14 dólares e 64 positivo. E aqui as lições aprendidas. Que funcionou bem, né? Que foi esperar o mercado ativar as compras e falhar. E esperar a abertura do mercado às 10h30, tá? E não operar faltando poucos minutos para a abertura do mercado. E tenho que ficar 100% focado no mercado e não distrair com nada, tá? Com nada. O que faria diferente? Não operar com pouco tempo para abertura às 10h30. O que tenho sempre que esperar, né? Que é o que eu aprendi, né, pessoal, que stage, né? Que tenho sempre que estar esperando, né, os testes, né, de liquidez para aí sim pegar uma operação contra a tendência na quebra de estrutura. Então, é isso, tá, pessoal? Depois é só apertar a pausa aí, quem que tiver interesse de estar lendo a reflexão, a explicação dos trades aqui detalhadamente, tá? Também pode estar apertando pause aí. Então vamos aqui para a primeira operação, para estar explicando, né? Junto com todo mundo. Aqui, né? Eu vejo uma estrutura, né, de alta compradora, muito bem definida. Mas aqui o mercado não estava aberto ainda, né? Era o pré-mercado. Então essa janela aqui eu não operei. Aqui também era para mim não ter operado, tá? O mercado ainda não estava aberto.
Porém, tá? Eu tinha uma venda aqui, nessa região, no gráfico de 2 minutos. Aqui, pessoal, estava no gráfico de 5 minutos e não tinha percebido isso, tá? Então, entrei vendido aqui muito tarde. Poderia ter encurtado o meu stop, já finalizado esse dia já aqui, ó, nessa operação aqui, que estava errática, mas não, né? Entrei ali para o gráfico de 2 minutos, ou foi para o gráfico de 1 minuto, tá? Foi um dos dois ali, não me recordo exatamente qual, tá? Entrei vendido, pessoal, aqui, ó. O mercado veio e falhou no gráfico de 1 minuto, entrei vendido para tentar tá pegando nessa mínima aqui, ó. Entrei adicionando. Porém, foi uma adição aqui tão leve que saí aqui praticamente aqui no 0 a 0, tá? Nessa segunda operação. Porém, essa primeira, pessoal, juntando aqui, ó, tomei um stop encurtado aí em 50%, mesmo fazendo toda essa alinhada, eu ainda consegui sair com 50% ainda aí, economizado aí, mesmo com aquela edição que foi um 0 a 0 ali, da edição, tá? Então, pessoal, essa operação foi uma operação extremamente errada, tá? Tenho que estar corrigindo, tenho sim que estar corrigindo. Aqui eu tenho os tópicos aqui que eu gosto de estar anotando, tá? Aqui eu vou estar até relendo aqui, né, essa entrada. Operação 1, mercado antes de abrir, entrei em uma venda no gráfico de 5 minutos, que normalmente não entro. Percebi esse erro e mesmo assim eu permaneci no trade e para piorar, entrei novamente na falha. Foi em M1, tá vendo? Ó? Em M1, tá? Na média de 20 períodos. E tomei o stop encurtado por 2 vezes, sendo que deveria ter saído na mão mesmo quando percebi que estava em tempo gráficos errados de entrada. Gráfico de 5 minutos. Entrada faltando 10 minutos para a abertura, às 10h30, que traz muita volatilidade assim que abre, né? Então, errei feio por 3 vezes aqui nesse trade. Primeiro erro, segundo erro, terceiro erro. Primeiro erro, entrada faltando pouco tempo para a abertura às 10h30, tá? Faltando pouco tempo ali de espaço. É errado eu estar operando, porque gera muita volatilidade para cima e para baixo. Entrada pelo gráfico, pelo tempo gráfico, né, de 5 minutos, sem perceber que estava nele. Olha que erro grave. Falta de atenção, de concentração, tá? Terceiro erro, adição de posição sem fundamento, sendo que já comecei errado. Já comecei errado e faço uma edição, sendo que já comecei errado. Então aqui só teve erros, né, para serem corrigidos aí, tá bom? Aqui, tá, eu deixo bem claro aqui para mim, tá, que isso aqui foi sessão noturna, aqui ó, noite. Então esse stop e esse stop foi na sessão noturna, tá? Esse menos 13 aqui, ó, foi essa primeira entrada errada, tá? E esse 0 a 0 aqui foi essa segunda entrada errada, tá? E esse take, tá, pessoal, é o segundo trade que a gente vai estar recapitulando ele aqui agora. Esse aqui, tá? Que também aqui foi em Dow Jones, tá, pessoal? Então vamos estar lendo aqui, tá? Mercado após abertura às 10h30. Não entro nessa alta, pois não me deixou uma oportunidade de retorno, tá? Foi essa alta aqui, ó. Toda essa parede compradora não deixou retorno aí pra gente entrar comprado, tá? Com isso, quando o Dow Jones vem para o retorno ideal, ele apresenta um candle muito forte vendedor. Com isso, descarto totalmente qualquer possibilidade de compra, tá? Tá até escrito errado aqui, ó, Komora. Qualquer possibilidade de compra. E espero os compradores falhar na compra em M1, tá? Entro vendido assim que os vendedores deixam o meu evento vendedor após falha na tentativa de alta. Então, né, vamos lá, corrigir, tá? Compradores deixem aí, né, a abertura aqui, ó, nessa região. Aqui é o tempo que faltava, tá vendo? A abertura foi o erro gigantesco ali que eu tive, né? Então, parede compradora formada, tá? Primeiro retorno já vem com candle desse tamanho. Então, já ligo meu alerta, né?
e já descarta ali possibilidades de compra. Com isso eu espero falha, pessoal, os compradores dentro desse candle comprador. Com isso, olha para você ver os compradores, fraco, só candle de indecisão. Na hora que vem um candle, né, se formando compradores, ele já toma porrada vendedora dentro do candle vendedor, tá vendo? Então, possível quebra de estrutura, possivelmente vindo aí. Assim que vendedores agressivos a essa ordem, eu já entro vendido aqui, ó, na eliminação desse evento, entendeu? Já entro vendido aqui, ó, venda, stop lá em cima para dar espaço para o preço trabalhar caso ele trabalhe, né? O mercado ativa a minha ordem. Nessa região aqui ele já deixa sombra, onde ele já deixou antes. Candle de decisão. Candle vendedor a nosso favor muito forte, né? Eu já encurto aqui o meu stop para essa região. Depois eu passo para essa região, já deixando ali basicamente no 0 a 0 esse trade. Com isso, pessoal, estava esperando, né, uma esticada para estar fazendo essa quebra de estrutura aqui, ó, ao fundo, tá? Fundo, topo, fundo, topo mais baixo e possivelmente fundo mais baixo. Era isso que eu estava procurando, tá? Era isso aí que eu estava procurando. Então, entrada vendido, os stop conduzido, tá? Já no 0 a 0. Mercado deixa um candle desse aqui muito forte, 0 a 0 total, tá? Espera agressivado, mercado agressiva, tá? Espero ver como é que ia acontecer esse movimento. O movimento aparece aqui com um candle forte, tá fora de posição, mas um candle forte. Com isso, espero apenas o candle dar uma beliscada aqui, ó, tá? E saio 100% do trade aqui nessa mínima, tá? Ó, quebra de estrutura muito bem definida pra gente aí. Então aqui, ó, estrutura de alta, retorno falha, nova mínima, aonde eu saí, tá? Saí exatamente na nova mínima aí, pegando aí um 1 para 1,5 mais ou menos aí, tá? Depois a gente teve aqui uma segunda operação, mas a gente não pegou, né? A gente não resolveu não pegar e finalizar o dia, que eu tinha muitas outras coisas para estar fazendo e esse dia estava muito corrido, né? Então com isso eu finalizo, né, esse dia, tá? O resultado dessa operação aqui, ó, estava exatamente aqui, tá? Fechei aí com $30, tá? Fechando o dia de hoje positivo, tá? Que se encontra negativo aqui por causa da sessão noturna, onde eu expliquei, né? Essas duas operações aqui foi da sessão noturna, tá? Como elas foram da sessão noturna, eu acabei fechando negativo, mas a sessão do dia eu fecho aí positivo, tá? Em 0,14% aí, tá? Então é isso, pessoal. Aqui eu tenho o quadro, né, de durante a sessão. Vou estar sempre colocando ele agora, tá? Primeira operação aqui errada lá em Dow Jones nos 5 minutos. Juntando as duas ali, $15 de stop, que tá aqui, tá? E a segunda ali, tá? Muito bem operada em Dow Jones, $30 de lucro, que está bem aqui. Tá legal? Então é isso. A gente finaliza aí mais um dia, né, de operações aí dentro do mercado, tá? Aqui eu tenho aqui tudo para ser, para quem quiser aí apertar pause e tá lendo, né, essas outras informações que eu sempre deixo por fora ali, né? Observações que eu gosto de estar trazendo. E quinta-feira já finalizado. Agora vamos para o fechamento aí da semana, né? Sexta-feira, o último dia aí do mês, dia 27/6/2025. Vamos estar corrigindo aí esse dia, tá? Com bastante operações, tá? Onde eu realizei aí 4 operações, tá? Dow Jones foi uma, 2, 3 operações, tá, pessoal? E Nasdaq, uma operação só, que foi a 4ª operação ali, tá? Então foi 3 operações em Dow Jones e uma em Nasdaq, tá? Então aqui eu tenho a reflexão do dia, que é onde vocês podem estar acompanhando. Operação 1, aqui a operação 2, aqui a operação 3, tá?
E aqui embaixo eu tenho a operação aqui de número 4, que foi ali em Nasdaq, tá? Então é só apertar pause aí. Quem quiser e estiver interessado em ler essa reflexão e essas colocação por fora que eu deixo, tá aqui, tá bom? Aqui o emocional, como que tava, tá? Tava extremamente ali calmo, muito tranquilo aí nesse dia. Se houve dúvida na entrada, sim, na primeira operação, né, que estava bem ruim ali no M1. E se eu tomei decisão racional, se eu tomei decisão por impulso, também estão aí, tá? Foi bem tranquilo, tá? Um dia aí que eu fechei na sexta-feira aí no take, tá? Finalizando o dia com mais 0,24%, tá? Do capital, positivando aí $24. E aqui, né, pessoal, as lições aprendidas que eu gosto de estar deixando, o que funcionou bem, o que eu falei diferente e o que eu aprendi aí com esse trade, tá? O que funcionou bem, né, pessoal, como sempre, né, seguir sempre a maioria e sempre encurtar, né, pessoal, o stop, trabalhar ao lado da perda ali, sempre que possível, né, o preço, sempre que for possível ali pelo preço, né. O que eu farei diferente, né, que é não operar quando estiver com pessoas, familiares em casa, que tenho que dar mais atenção, tá, pois isso pode estar me atrapalhando e vai sim estar atrapalhando. Então é melhor separar as duas coisas no dia que tiver esse tipo de visita, famílias ou amigos em casa no horário para vir, né, ali almoçar, algo desse tipo. É melhor você tirar um dia de folga, não operar e levar esse dia mais tranquilo. Então, né, quando tem outros deveres também, né, pessoal, que tem que fazer na hora de trabalhar no mercado financeiro, eu não tenho outra escolha, tá, a não ser a prioridade ter que ser ali, dar atenção ali para a família, para os amigos que tiverem, né, nesse dia, nesse horário, você não ter outra escolha, então é melhor não operar, tá? Então, quando estiver nessa situação, não devo realizar o trabalho no day trade, tá? O que eu aprendi com esse trade, tá? Se um dos meus tempos gráficos estiverem alinhados, eu devo evitar, tá? No caso aqui tá até errado, pessoal. Se um dos meus tempos gráficos não, tá? Não tiver alinhados, eu devo evitar a operação. Aqui eu deixei até uma colocação de exemplo, né? M2, né? No caso, o M2 aqui dando uma compra e o M1 ali dando uma venda, tá? M2 dando compra e o M1 dando venda, tá? Assim como o M5 também, M30 tiver em regiões ali que eu estou buscando venda e está em regiões de compra, evita essa compra, tá? Então é isso, tá? E aqui, quem quiser tiver interesse, aperta pause aí, que vai estar conseguindo entender tudo que eu deixo nessas colocações por fora. Então, abrindo aqui o meu trade, tá? Explicado aqui em imagem, eu vou estar conseguindo trazer aí, tá? Essas colocações para vocês, tá? E para me ajudar aí, né? Claro também, tá? Então, pessoal, vamos começar, né? Operação 01 aqui, Dow Jones. Eu realizei, pessoal, uma compra no M2, porém visualizei que estava em um ponto muito ruim para compra, lá no M1, tá? Que é um tempo gráfico que eu gosto muito ali também, tá? De estar balizando, tá? E sim, pessoal, estava se concretizando uma linda venda. Assim que o preço estica a meu favor, eu me protejo ali, pessoal, no 0 a 0 e o mercado me tira, tá? Foi essa compra, tá? A gente vê um retorno aqui, ó, bem forte, comprador. Na hora que eu venho pro gráfico de 1 minuto para dar uma olhada na região que eu estava, eu vejo isso, tá? O mercado aqui, ele vem, ó, agressiva a minha ordem, né? Agressiva ali a favor da minha ordem de compra. Eu saio aqui no 0 a 0 rapidamente e já viro a mão para venda, tá? Aqui, ó, já viro a mão para venda. Minha venda eu estava querendo nessa região, mas não deu tempo, o preço agressivou muito, a minha região foi de venda, foi para esse ponto, tá? Mais tranquilo, nada que nos atrapalharia. Aqui eu tive um erro, tá? Que é uma parcial, eu deveria ter feito aqui uma parcial gorda nessa região, tá? E levado ali para o 0 a 0, tá? Levado ali para o 0 a 0 o restante ali do trade, tá? Esse foi um erro, tá? Eu não realizei isso, tá? Apenas me protegi no 0, tá? Esperando ali, ó,
um novo fundo se concretizar nessa quebra de estrutura, tá? Porém, ele não se concretizou, tá? Por ele não ter se concretizado, ó, maioria compradora, retorno forte para dentro desses vendedores. A nova mínima era o que eu estava buscando, porém ele não veio buscar essa nova mínima, né? E eu fecho no 0 a 0 ali, tá? Após isso, pessoal, pega a terceira operação, tento novamente ali, tá buscando, né, esse novo fundo aqui, ó, nessas regiões. Só que agora nessa terceira operação, após me formar aqui 2 fundos nessa região que eu faria aqui uma parcial, tá? Mas o mercado ele é dinâmico, a gente sabe como que o mercado é, ele vai para onde ele quer ir, a gente que tem que entender aonde ele está indo, né? Aqui eu realizo uma venda, tá? Com stop nessa região, o mercado não dá continuidade ali e me tira aí com esse stop praticamente cheio, tá? Eu cortei apenas esse pedaço aqui, mas já é um encurtamento de trade que me concedeu, né? Me deu o direito de encurtar. Então, o que ele me deu de direito, eu encurtei e saí com esse stop aí, com mais ou menos uns 20 a 30% aí a menos, tá? Então, recapitulando esse trade, tá? É o segundo aqui, ó. Na verdade, quer ver? É o terceiro, né? Aqui. Esse terceiro trade, né? Que eu realizei novamente a venda na eliminação do meu evento acima da 20. E o mercado não dá continuidade. Eu encurto o meu stop em 30%. Tá vendo? Que é o que ele me concedeu aqui, ó. 30%. Eu saio com stop mais curto ali um pouco, tá? E tirando aí, tá? Com esse stop aí um pouco mais curto. Então, pessoal, vindo aí para a última operação no dia, né? E a última operação aí do mês, praticamente. A gente ainda tem 2 dias aí, né? Segunda e terça. É o restante ainda desse mês, a gente vai provavelmente estar operando. Mas a última operação, então, aí da semana, tá? Dessa última semana aí. Então, aqui na quarta operação, eu realizei aqui uma compra, tá? Na mínima desse dia, tá? Uma compra aí bem arriscada, mas uma compra muito boa, pois ela estava coincidindo com o M5, tá? Era um retorno ali, ó, muito forte aqui, ó, dessa forma aqui em M5 que estava se formando, tá? Com isso aí, concretizou ali, tá? A minha compra em M5 estava exatamente dessa forma, tá? Por isso, concretizou bonita aí a nossa compra, tá? Vendedores aqui fizeram a nova mínima, concretizou, né, a quebra de estrutura, tá? Eu sabia já que nessa região era uma região onde eu deveria estar saindo da operação devido a essa quebra de estrutura. Aqui vendedores tenta agressivar, não dá continuidade, tenta agressivar, não dá continuidade, tenta agressivar e não dá continuidade. Coincidindo ali com o M5, eu realizo essa compra com stop abaixo de todo esse candle e ainda deixando mais uma beirada ali de movimentação. Porém, com ser um trade bem arriscado, a condução desse trade foi diferente, tá? Então, vou estar mostrando aí também. Então, realizei uma compra na mínima, tá? Em um fundo bem formado, com tentativas de cair. E sem sucesso, tá? Tentativa aí. Mostrando muita força no lado comprador, também em M5, que é onde eu tinha colocado aqui para vocês, que estava aí exatamente, pessoal, ó, dessa forma aqui, ó, lá no gráfico de M5, tá? Então, com isso, né, pessoal, eu realizo a minha compra assim que o mercado deixa o meu evento de compra. Eu espero o mercado tentar cair e não conseguir, tá? Exatamente aqui. Assim que eu entro comprado com stop abaixo de todo o fundo, eu me protejo praticamente no 0 a 0, assim que o preço ativa e começa a ir a meu favor. Por que eu tive essa condução de trade, tá? Nesse tipo de cenário, tá? Por quê? Vou estar explicando aqui. Vamos lá.
Aqui a gente vê que a gente vem com uma alta, certo? A gente vê que a gente vem aqui, ó, uma alta compradora, o retorno muito forte, fundo mais baixo que o fundo anterior, tá? Possível fundo mais baixo. E é isso que acontece, fundo mais baixo. Com isso, o mercado tinha a possibilidade de vir testar essas regiões e buscar aqui, ó, um fundo ainda mais baixo, tá? Porém, a gente vê que no gráfico de 1 minuto, a gente tem uma possibilidade de compra muito bonita, tá? Muito bonita nessa região, tá? Até um topo mais próximo ali, tá? Não visando os topos ainda os maiores, tá? Mas visando ali, ó, um topo ali mais próximo ali de saída, tá? Então, com isso, eu realizo a minha compra, tá? Devido a isso, né? Realizo aqui a minha compra. Então, realizei aqui a minha compra nessa região, stop nessa região. O mercado, assim que ele ativa a minha ordem, ele chegou aqui nessa região aqui, ó. Eu já pego o meu stop e já passo basicamente aqui, ó, pro 0 a 0. Porque é um trade de alto risco, é um trade do qual eu peguei, né, e até no diário passado aí eu acabei definindo, né, evitar esse tipo de operação, mas essa operação, como estava muito bonita, eu acabei pegando, mas o risco é exatamente isso, ó, quebra de estrutura, possibilidade maior de vir em venda nessas regiões e não compra nessa região, tá? Então, eu compro nessa região, sei do risco, o mercado ativa a minha ordem, vai a meu favor um pouco, antes dele fechar mesmo, já tiro o meu stop que estava naquela região, coloco aqui, ó, no 0 a 0. Então, se ele volta, estou protegido, né? O mercado explode, eu sei a possibilidade de explosão também, e o mercado acaba explodindo aí a nosso favor, né? Fecha um candle comprador muito bonito, então tiro o meu stop, né? Que já estava bonito aí basicamente no 0 a 0 e cravo ele aqui, ó, no 0. O mercado explode realmente a favor, que dentro de todo a análise que eu fiz nos outros tempos gráficos, no TradingView, ações norte-americanas com muita força compradora no dia, se ele não concretiza, eu saio no 0, se concretiza, a gente sai com take positivo o dia e vai embora, tá? E o mercado explode a meu favor, ele dá essa explosão aqui gigante e volta vendedores aqui nessa região, que também é normal, tá? A gente está no meio e metade de todo esse movimento vendedor, onde vendedores podem aparecer. Ele aparece, pega o meu stop, garanto um pouco desse trade abaixo do candle comprador, espero o próximo candle fechar, abrir e fechar. Ele abre, assim que ele é agressivo essa região de topo, tá? Toda essa região aqui de topo, eu saio 100% aí no meu trade, tá? Saio 100% aí no meu trade aí, coincidindo, né, com o 2 para 1 aí, tá? Finalizo o meu dia operacional, a minha semana operacional, exatamente, pessoal, dessa forma, tá? Então aqui a gente tem o stop da primeira operação, certo? Na verdade, pessoal, o 0 a 0, né, dessa primeira operação. O segundo 0 a 0 da segunda operação. O stop curto, eu encurtei um pouco aqui, né, uns 30%, e já entrei um pouco mais leve também, tá? Esse stop da terceira operação. E aqui 40 dólares, que foi o lucro, tá? Dessa quarta operação, na verdade, né? Dessa quarta operação aqui. Que tá bem aqui, ó. Perde grande, se protege, quer dizer, né? Perde, ó, se protege, perde pequeno, né? E ganha grande, tá? E ganha grande. Então, ó, 0 a 0, 0 a 0, stop um pouco encurtado, take grande, positivando o dia com apenas um trade, tá? 24,80 se positivando ali no dia, tá? Então é isso, pessoal, a gente finaliza, né, mais um dia operacional, né, fechamento de semana aí, sexta-feira, já finalizado, né, com sucesso, já corrigido aí com sucesso.
E aqui a gente tem o resumo, né, do dia, né? A gente fecha aí com 0,24% da nossa banca aí nessa sexta-feira, tá? E já possivelmente aí, pessoal, fechando o mês, né? Já a gente tem segunda e terça ainda como fechamento do mês, mas nosso mês aí com altos e baixos aí a gente consegue, na glória de Deus, fechar com mais de 1% aí, né? Com mais de 1% da nossa banca positivo, com altos e baixos aí, operando 3 semanas no mês, tá? Temos ainda segunda e terça, vamos ver como que vai ser, e a gente finaliza o nosso mês. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de todos. Vocês que gostam desse tipo de conteúdo, deixa aí nos comentários, comentário aí que pode agregar para mim, que pode agregar para vocês, para outras pessoas que venham a ver esse vídeo, tá? Eu tô aí com esse novo método, nesse novo modo de estar realizando, né, esses vídeos aqui para o nosso canal, com o intuito aí educacional, tá? E já, né, a gente vai estar voltando com alguns outros vídeos, outros vídeos, né, que eu vou estar trazendo aí também, né, partes do meu dia, no meu dia a dia ali operando na prática, eu vou estar trazendo alguns vídeos assim também, tá? Para estar dando uma diversificada aí no conteúdo. Então, pessoal, fiquem com Deus, que Deus abençoe. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curte, compartilha, deixa o sininho aí aberto para não perder novos conteúdos que eu venha a trazer aqui no canal com intuito educacional para todos, tá? E que Deus abençoe, meus irmãos. É isso aí, fiquem com Deus e até a próxima. Que vocês tenham um fim de domingo aí muito abençoado. Estudem bastante e pratiquem bastante, pessoal, e se dediquem muito, e que tudo que a gente venha fazer, pessoal, seja feito em honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.